Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamentos da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma sustentação oral. O doutor Jadon já está presente. Eu sou o relator. O processo é da Ciri. Vamos lá, doutor Jadon. Aqui a Câmara Superior manteve o item 3 e restabeleceu os itens 1 e 2 do AIM, que haviam sido julgados improcedentes. O item 1 diz respeito à falta de pagamento por guias de recolhimento especiais do ICMS-ST referente a operações subsequentes. E o item 2 também é falta de pagamento do ICMS substituição tributária referente às operações próprias da autuada. Doutor Jadon, fique à vontade para a sustentação oral, por favor. Eu fiz um relatório um pouquinho com bastante itens, também eu vou perguntar se o senhor abre mão da leitura do relatório. Abro mão, sim. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, bom dia a todos. Um prazer estar de novo sustentando diante desse respeitável Tribunal de Impostos e Taxas. No presente caso, como já dito pelo Dr. Belmar, os autos voltaram da Câmara Superior para que fossem analisados pedidos e alegações feitos no recurso ordinário que não haviam sido analisados anteriormente, no julgamento anterior, em virtude do provimento parcial que havia sido dado e que posteriormente foi afastado pela Câmara Superior. Com o retorno dos autos, eles foram distribuídos à 10ª Câmara Julgadora, que determinou a conversão do julgamento em diligência para que fosse analisada pela representação fiscal, pelo auditor fiscal, a documentação apresentada pela recorrente que comprova a incidência da redução da base de cálculo do ICMS decorrente do processo produtivo básico, PPB. Né? E aqui só uma contextualização. Esses documentos já haviam sido apresentados quando da defesa em primeira instância, né? Só que haviam sido apresentados de uma maneira meio desorganizada. Nós assumimos esse processo já em segunda instância e, com o retorno dos autos da Câmara Superior, nós organizamos essa documentação por operação, com planilhas, etc., e apresentamos para que fossem analisadas, porque da forma que haviam sido apresentadas antes, esses documentos passaram meio que despercebidos. Então, houve esse pedido de conversão do julgamento em diligência, que foi acatado pela 10ª Câmara Julgadora, para que o auditor fiscal realizasse a análise desses documentos. No entanto, quando nós olhamos o parecer do auditor fiscal, a gente verifica que a diligência não foi realizada. Com a devida vênia, o auditor fiscal se limitou a repetir argumentos que já havia apresentado em primeira instância, afirmando que não era suficiente a apresentação de portarias interministeriais, mas não analisou os documentos que foram apresentados. Né? Então, data vênia, houve aí, no meu modo de entender, uma recusa do auditor fiscal em cumprir uma determinação do TIT. E até para se evitar aí, eventual nulidade, uma vez que a recorrente entende fundamental a análise desses documentos para se decidir pela aplicação ou não
da redução da base de cálculo decorrente do processo produtivo básico, nós estamos pedindo, inclusive na manifestação sobre a diligência, nós já efetuamos esse pedido, que seja determinada nova conversão do julgamento em diligência para que o auditor fiscal analise de fato os documentos que foram apresentados, porque isso não, com a devida vênia, não foi feito no meu modo de entender. Então, esse ponto eu entendo fundamental que seja determinado, que seja feita análise, e se entender que não se aplicaria a redução da base de cálculo, que se fundamente. Diga, olha, a documentação aqui não se presta a comprovar a incidência do processo produtivo básico por causa disso, disso e disso, analisando-se os documentos que foram apresentados, coisa que não foi feita. Superada essa questão, eu acho importante chamar atenção também para o artigo, a regra do artigo 456-A, que antecipa, né, o momento do pagamento para quando da entrada da mercadoria no estado de São Paulo, e existem diversos precedentes do TIT, inclusive nós apresentamos isso em memoriais, afastando a regra do 456-A em razão do tema 456 do STF. Toma. 426-A, em razão do tema 456 do STF, que exige a previsão de lei em sentido estrito, né, para se antecipar o momento do pagamento, o critério temporal aí da regra matriz de incidência. Então, aqui citando apenas alguns exemplos, nós temos o AEM 4149463, da Sexta Câmara Julgadora, 4147659, da Segunda Câmara Julgadora, 4145983, da Sexta Câmara Julgadora, entre outros, afastando a regra do 456-A, uma vez que a previsão existente na lei do Estado de São Paulo é uma previsão excessivamente genérica, não existe essa previsão específica prevista, exigida aí pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os dois pontos principais que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que nós entendemos fundamental que o auditor fiscal analise os documentos que foram apresentados para comprovar a redução da alíquota interna para 7% ou 12%, dependendo do período, em razão do processo produtivo básico, e também a aplicação do tema 456, conforme precedentes desse egrégio tribunal, para afastar a exigência do recolhimento do tributo na entrada da mercadoria no estado de São Paulo. E reiterar os demais argumentos apresentados tanto em memoriais como nas razões do recurso ordinário. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Jadon. Doutor Jadon, eu ouvi a sustentação oral. Eu vou tirar em vista, tirar em vista não, vou pegar o processo, retirar o processo de pauta e repauto. Deixa eu ver se der para esse mês. Não vai. Acho que até dá. Eu vou repautar para a próxima sessão, viu? Se tudo correr bem, ou se não, na 1ª de outubro. Ok? Tá ok. Perfeito. Então, muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu agradeço. Bom trabalho a todos. Eu também. Um minuto fazendo os registros aqui. Perfeito, foi devolvido.
O próximo, vamos lá no da Mara. Doutora Mara Transportes, Toniato. Um minuto. Deixa eu só abrir o processo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, isso é um processo de crédito indevido por compensação de precatórios. Ele também se insurge sobre a multa, dizendo que não deveria ser aplicado juros sobre multa, pede aplicação da Selic, e eu, na verdade, já tinha passado o meu voto para a Câmara. Na verdade, eu estou conhecendo só parcialmente do recurso, e dando provimento apenas em relação à Selic. Nos demais itens, eu tô, como fala, julgando improcedente. Não estou aplicando o artigo 527-A, porque existe existe cobrança de imposto, então o artigo não pode ser aplicado. A compensação de créditos, ela tem que ter uma legislação em relação à compensação, e não existe direito à compensação com precatórios. Em relação aos juros, o processo tem origem em defesa apresentada contra lançamento de créditos, que inclui fatos anteriores a 1º de novembro. Contudo, por força de segurança concedida no processo número tal aqui, foi lavrado o termo de retificação, então não há mais que se falar em diferença de Selic, por isso eu estou julgando improcedente na parte conhecida. Tá? Perfeito, doutora Mara, muito obrigado. Em discussão. Só registrar, por favor. Já vou registrando enquanto vocês discutem. Em discussão, representação fiscal. Concordo. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora. Muito obrigado. Doutor Paulo. Acompanho a relatora também, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho a relatora. Eu julguei conhecido parcialmente, viu? Tá certo? Porque como houve a discussão judicial, eu não estou conhecendo dessa parte dos juros no final. Estou só dizendo que não precisa aplicar, mas eu estou conhecendo parcialmente. E também a questão da súmula 13. Ok. Tá? É só para ver se está correto. Tudo bem, representação fiscal? Perfeito. Os demais também concordam. Quórum. Em votação. Doutor Alexandre, em votação. Chegou. Encerrando o julgamento. Próximo processo, Concors, doutor Paulo. Vamos lá? Vamos. Bem, eu vou passar direto ao meu voto no item 5. Eu vou tentar dar passar nele, que não é tão extenso. Autuado alega que as notas fiscais autuadas se referem a operações de mero aluguel de equipamentos sem a prestação de serviço de telecomunicações vinculado. Todavia, entendo pelas provas dos autos que as provas vão em sentido contrário ao pretendido pela autuada. Vemos que a autuada possui 2 contratos com cada um dos seus clientes, sendo que alega que um seria de serviços de comunicação, eu indico aí as folhas do Free e para TAM, e outro de aluguel de equipamentos. Todavia, analisando os contratos de aluguel de equipamentos, há indicações de serem contratos de comunicação. Em relação ao contrato da Dufry,
O título do contrato é contrato de prestação de serviços de rede sem fio. A definição de quantidade de dispositivos a serem conectados. Há tópico sobre nível de serviço, estipulando uma disponibilidade mínima de 98%, que é incompatível com o serviço de aluguel de equipamento. Em relação ao contrato da TAM, na capa do contrato é indicado tratar-se de proposta para cobertura Wi-Fi, a definição de usuários simultâneos, há detalhamento do nível de serviço prestado, incluindo a disponibilidade mínima e tempos de recuperação de serviço. Importa ressaltar que ambos os contratos, tanto da TAM quanto da do Free, são muito similares entre si, não sendo descritos de forma clara que um dos dois contratos se refere à locação de equipamentos. Ainda se não houvesse tal semelhança entre os contratos, a locação de equipamentos que permitem a comunicação é a etapa aderente à prestação de serviço de telecomunicação. Em outras palavras, não se pode quebrar o serviço entre a locação de aparelhos para comunicação e a prestação de serviço utilizando-se os aparelhos locados. A autuada poderia comprovar quais equipamentos foram locados e por que eles não estariam vinculados à prestação de serviço de comunicações. Mas a autuada não logrou êxito nesse intento. Não sendo possível desvincular a suposta locação de equipamentos da prestação de serviço de comunicação, é correta a infração do presente AIM. A alegação de confiscatoriedade da multa também não merece acolhida, pois as multas são baseadas em lei válida, vigente e eficaz. Aplico as súmulas 13, aplico a súmula 13 e... Um segundo só. E a súmula 10. Também ele faz uma alegação sobre o início da incidência dos juros, que ele tá correto no AIM, porque está estipulado no artigo 96 da Lei 6374. É isso. Eu conheço e dou parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. Perfeito. O senhor vai fazer alguma edição do voto, não? Bem rapidinho. Eu já fiz, era só uma correção, Tá. só estou gravando. Ok, então. Obrigado, doutor. Só registrar, por favor, representação fiscal. Concordo, essa posição já é bem conhecida da representação fiscal referente à alocação dos equipamentos. Ok, muito obrigado. Doutora Mara. Só uma pergunta, Paulo. Ele não alega que é serviço de internet? Não. Putz, então tá. Ele só fala que a alocação de equipamento não é o serviço de comunicação, que o serviço não... estaria amparado por outro contrato. Tá. Ok, muito obrigado. Mais alguma coisa, doutora Mara? Não. Ok, obrigado. Doutor Alexandre. Eu ia perguntar quais eram os equipamentos, mas já encontrei aqui. Eu acompanho. Eu não entendi. Eu estava com dúvida quais eram os equipamentos que estavam sendo locados, mas todos têm a ver com a prestação de serviço, né? Wireless Connective. São O os senhor vai modems, né? acompanhar o relator? Eu acompanho o relator. Ok, então, muito obrigado. Eu também acompanho, doutor Paulo. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é Mercedes-Benz, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, como o senhor já antecipou o voto, eu vou tirar em vistas, ok? Ok. Eu vou pedir para o senhor registrar o voto. Vou registrar o voto.
Ok. Pronto, presidente. Obrigado, doutor. Saiu em vista, então. Processo Mercedes-Benz, então, saiu em vista. Próximo processo. Eu sou relator, é AEVIAS Logística, é um recurso de ofício. Eu já antecipei o voto para todos. Deixa eu só abrir aqui, por favor. Aqui é recurso de ofício, a acusação de falta de pagamento do imposto por não ter comprovado a exportação no prazo de 180 dias. Eu entendi aqui que sobretudo pelas declarações, além das alegações à parte, o agente fiscal autuante, ele diz que há indícios de que foi exportada, só não foi comprovado pelos meios lá dispostos. Houve uma falha do contribuinte, tanto que o próprio fiscal fala que, na época, ele iniciou a conclusão lá do processo, só que não concluiu. E aí aquele pedido lá de conclusão da declaração única de exportação, ele foi inclusive cancelado. E só que assim que ele foi notificado, ele concluiu formalmente a exportação, e pelo conjunto aí de produtos que eram alimentos para aeronaves de voos internacionais, o próprio fiscal diz que tem indício de que foi exportado à época. Eu entendi assim também, e estou negando o provimento ao recurso de ofício. Doutora Maria Cláudia. Doutor Belmar, não vou lhe dar trabalho nesse caso, examinei. Entendo que foi fora do prazo, nosso parecer colocou isso, porém, se provou, está provado, né? Então, não tenho muito o que argumentar, então lhe deixarei desta vez. Muito obrigado pela gentileza. Nesse caso aqui, a legislação fala, desde que não seja exportado no prazo de 180 dias. Sim, esse foi só o porém, né? Mas ele apresentou o materialmente houve documento, exportação no então... prazo, porém, formalmente, a conclusão lá da documentação da exportação, o contribuinte acabou não fazendo, concluindo, né? Então, para mim, foi exportado no prazo de 180 dias, portanto, não há imposto a ser exigido. Que é mais ou menos a linha do fiscal, após a ser autuado e vendo as provas do contribuinte. Doutora Amara. Dessa vez passa. Estou de acordo. Doutora Amara, por favor, desculpa. Estou de acordo. Obrigado. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Quórum. Doutor Paulo. Já veio. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Pauta concluída. Bom, concluímos a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tenham todos um bom dia.
Doutor Jailson, por favor, vamos encerrar a live.